Bem-vindos ao Na Rota da Uniforte Abrasivos, o podcast para quem transforma pedra em verdadeira arte. Grandes negócios começam com grandes conversas. Hoje estamos aqui no primeiro episódio do quadro Na Rota da Uniforte, que eu vim trazer a história da Uniforte, do meu pai e de cada cliente que vem acompanhando a gente nesses longos anos. E hoje eu tô aqui com o João Vitor, proprietário da Marmoraria Select, que ele vai contar um pouco da história, que além da história do João, tem a história do pai do João, né? Que ele e meu pai têm muito tempo, de muitos anos. Eu também vou trazer o pai dele, trazer meu pai. Eu escolhi o João primeiro porque nós estávamos conversando aqui, fazendo uns alinhamentos e eu dei a ideia, ele topou e nós já começou a gravar, mas vamos chegar em todos os clientes. Apresenta o pessoal aí, João. Opa pessoal, eu sou o João Vitor, um dos sócios aqui da Marmoraria Select. É um grande prazer estar fazendo parte aqui desse novo projeto do meu amigo João. Eu acredito que vai ser um projeto aí que vai ser bem bacana para o nosso setor em geral. E vamos lá. João, agora conta pra gente, como é que você começou no ramo de marmoraria? Como diz, que o sangue entrou na veia, né? Vamos lá. Meu pai, né, desde muito cedo teve marmoraria, né, um dos pioneiros aqui de Goiânia, para quem conhece ele, e ele teve aquela coisa de como a gente é uma família muito grande, né, eu tenho aí, somos 5 irmãos, né, eu tenho 4, comigo 5. Então, desde muito novo, ele levou a gente para dentro da marmoraria. Então, eu comecei ali com 14 anos, né, comecei ali na produção, limpando o chão, ajudando a fazer uma entrega, ajudando os meninos ali virar uma bancada, carregar uma bancada. Foi isso, e desde então tô aí até hoje. Já vai fazer aí praticamente 12 anos. João, agora eu queria te perguntar como é que foi a história do começo da Select, cada pedaço. Vamos lá, como que surgiu a Select? Para isso eu começar, eu tenho que voltar um pouco no tempo. Meu pai teve várias empresas, para quem conhece ele. Por que várias empresas? Na verdade, como ele começou sozinho na batalha, na luta ali, eh, nunca conseguindo alavancar, crescer uma empresa, né, do ramo de marmoraria. Então, ele abriu uma marmoraria, começava a crescer, não dava certo, aí fechava, tentava outro negócio, mas como a marmoraria tá no sangue, né, então aí começou de novo outra marmoraria e não dava certo. Então isso foi aí, eu não tenho certeza, mas deve ter tido aí umas 7 marmorarias. E a última, né, que ele teve, que foi ali mais ou menos na época de 2016, mais ou menos, que eu trabalhei com ele dos 14 aos 18. E aí naquela crise, uma crise na verdade global, do país estava passando por um momento difícil, ele fechou. E aí na época trabalhava ele, né, obviamente, meu irmão mais velho, que é o Jeniker. E aí a gente seguiu o caminho diferente. Eu fui trabalhar numa empresa de um grande amigo nosso, também acredito que vai fazer parte aqui do quadro, né? Próximo. E aí eu fui trabalhar com ele, meu irmão foi trabalhar nessa empresa, meu pai foi trabalhar em outra empresa, porém ele foi para a parte de instalação, que é um processo até um pouco crítico do ramo de marmoraria. E aí, nessa nova empresa, eu fiquei por cerca de 3 anos e poucos. Meu irmão também, meu pai também. Um dia a gente lá, né, no jantar, por que que a gente não começa de novo, tenta do zero? Eu tenho, converso com meu patrão, ele acerta comigo, eu pego um dinheirinho, meu irmão também, meu pai também. E aí assim fizemos. Então, posteriormente, eu cheguei no meu ex-patrão, conversei, ele super apoiou, falou: não, João Vitor, entende, vocês tá no ramo mesmo, vocês têm que ir em busca e atrás. E isso fizemos. E aí a gente pegou nosso dinheirinho, nosso acerto, eh, alugamos um galpãozinho pequeno, nós 3 ali batalhando, lutando, fabricando, entregando, instalando. E eu sempre tive uma cabeça mais voltada à gestão, vendo tudo isso que aconteceu com a nossa vida, né? Então eu sempre cuidei da gestão, segurando. Todo mundo fala: nossa, João Vitor, segura demais, não libera o dinheiro pra gente. Mas graças a Deus nesse processo aí foi dando certo, fomos crescendo e estamos aqui até hoje. João, e fala também de quando começou até agora, né? Como dizem, não tem muitos anos. Como é que foi o crescimento de vocês? Porque praticamente hoje vocês têm todo o maquinário. Isso, a gente começou ali mais ou menos em 2021, vão fazer aí 5 anos. Começamos pequeno, como eu falei antes, e
graças a Deus a gente teve sempre uma visão, né, a gente teve uma visão de crescimento. Então a gente ficou ali nesse galpão pequeno, por cerca de 1 ano, a gente batalhando ali, juntando um pouquinho e tal. E aí depois de 1 ano a gente decidimos, né, mudar para uma localidade melhor, que a gente ficava um local bem mais afastado. Então conseguimos hoje o local que estamos atualmente, né, e aí começamos aqui também pequeno, um escritório pequeno, uma produção pequena, mas com a visão de crescimento. A gente sempre teve essa visão, eu sempre tive o objetivo de ser uma das grandes, né, ter uma empresa consolidada, com uma estrutura bacana, e assim fizemos. Então hoje a gente já conta com, dentro de 5 anos, né, que a gente estamos na luta aí, a gente já conta com os principais maquinários de ponta, como serra-ponte, ponte rolante, poliborda, máquina de 45, e isso ajuda muito na produção. Como a gente veio sempre da nós 3 sempre veio da produção, eu também sempre tive a visão de ter um ambiente de trabalho bom para os nossos colaboradores. Hoje a gente tem uma equipe bem grande, então, por exemplo, né, um exemplo aqui, a ponte. Antigamente você descarrega manual, além do peso, né, de prejudicar a saúde, é um risco muito grande. Então falou: "Não, vamos colocar fazer um galpão para uma ponte que seja, além de facilitar a produção, ter uma segurança maior, agiliza muito o processo", para quem é do ramo sabe. Então visamos isso, colocamos uma ponte, investimos, colocamos uma serra-ponte. Então, assim, antes de pegar o dinheiro e colocar no bolso, né, igual quem tem negócio grande parte faz isso, a gente visou primeiro o investimento, investir na nossa estrutura, investir em consolidar nosso negócio, investir em trazer um local de trabalho bom para visar bons colaboradores também, porque um bom colaborador ele quer estar num ambiente de trabalho bom, né. E graças a Deus hoje a gente conta com estrutura, e quem conhece a gente bem bacana, e estamos cada dia, a cada passo visando em crescer mais, crescimento mais, buscando abrir novas portas, novos projetos, e é isso. Então você falando aí, tem 4 irmãos, né? Vocês são 5, na verdade. Hoje aqui na marmoraria praticamente trabalha todo mundo, né? Vamos falar assim. Isso, como a gente, né, é o nosso negócio, né, então hoje é basicamente uma empresa mais familiar, até minha mãe também era do ramo, né, e aí ela estava parada, né, sem em casa, mas aí ela porque a gente tem um irmão pequeno, hoje ele está com 8 anos, então depois de um tempo, né, ela decidiu também começar a trabalhar, e hoje aqui a gente estamos, eu, né, na gerência, meu pai que cuida da parte de instalação, meu irmão que gerencia a produção, tem meu irmão, um dos mais novos, né, que hoje está com 16 anos, que é o Cauã, que está aprendendo ali, vivendo o dia a dia, vendo como é que funciona, e o pequenininho ainda não. E aí como, né, estava ficando um pouco sobrecarregada a questão de eu gerenciar tanto vendas e tanto gerenciar a produção, a gente decidiu trazer minha mãe, então minha mãe também hoje faz parte das vendas, grande parte das vendas passa por ela. E eu fico mais na gerência, tem alguns clientes que eu atendo, mas fico mais na parte de gerenciamento mesmo. E hoje, basicamente, a família tá toda aqui. Graças a Deus tá dando certo, a gente tem um vínculo muito, muito forte entre todos. Falando nessa parte aí, dá pra ver também que, como se diz, vem uma sucessão, né? Querendo ou não, seu pai começou e trouxe pra todo mundo. É o que eu busquei agora nessa diferença, você viu coisas que seu pai não viu, né? Isso. A mesma coisa que eu tô tentando trazer com essa parte. Que desde que, diferente do João, eu saí um pouco, fui pra roça, depois eu fui pro digital, pra agência. Eu aprendi que quem não é visto não é lembrado, como a gente fala muito na agência, que tem que mostrar. Mas enfim, voltando para nossa conversa, João, como é que foi que você conheceu meu pai, né, que tem muitos anos, e por que que você escolhe a Uniforte hoje e usa toda a nossa linha de produtos? Vamos lá, o seu pai, né, o Wellington, da Uniforte, ele já, né, eu conheço ele desde pequeno, desde bebê basicamente, mas vamos lá da parte que eu lembro. Quando a gente começou a Select, né, seu pai, né, teve o conhecimento, e por ele conhecer meu pai, ele já foi muito prestativo, e até nós, né, falar que tudo que a gente precisasse, posso contar com ele. E isso nos ajudou bastante. Então, desde o início, mesmo comprando um pouquinho, né, que é pequeno, você está ali enxugando todos os custos, ele sempre estava lá, né, um dos grandes diferenciais dele é que ele está sempre ali na porta, então muitas das vezes você está precisando de uma coisa ali na hora, ele já está ali para te atender, ou então você precisa, você liga para ele, ele vai lá e leva para você, então esse é um grande diferencial. E além de tudo, né, o Elita aí, ele não é só um vendedor de abrasivos, como geral, ele está ali buscando sempre te ajudar a agilizar a sua produção. Então, por exemplo, você precisa de um insumo,
ele vai lá, busca, testa. João Vitor, vamos testar isso aqui, cara, vai ajudar nisso. A gente testa. Ó, ele não deu certo isso aqui, não, então pega aqui, vamos buscar outra coisa. Então, assim, ele tá sempre tentando ajudar, não só vender, não só te empurrar um produto, ele tá ali tentando te ajudar a produzir mais. E isso é um grande diferencial. Então, assim, desde o início a gente, por conta desse processo dele, a gente sempre priorizou estar trabalhando com ele. Até porque é, Meio família já também, né? tá Como diz, muitos anos muitos juntos. anos, né? Um grande diferencial também, né? Até o João Pedro foi com a gente para quem conhece do ramo, tem a feira lá de Cachoeira, né? Que é a Stone Fair. Em 2020, foi 2023, né? 23. 23, isso. Eu com receio, né? Tava pequeno ali ainda, o Elton e o João Vitor. O Elton sempre vai, né? João Vitor, vamos lá na feira pra você conhecer. Vamos lá, tal, me incentivando aí, eu com medo, na época foi, ele até falou pro João Pedro, compra as passagens pra ele. Aí eu comprei sem o João nem saber. Meu pai falou, agora ele vai. Eu peguei os dados do João, comprei, aí depois Então, assim, resolveu. me incentivou aí, eu fui conhecer, cara, foi uma experiência maravilhosa, né? A gente tava lá, é algo assim, pro nosso setor extraordinário. E lá, né, um dos pontos da questão do diferencial dele, é, tem uma da primeira máquina que a gente comprou, né, que foi a Poliborda. Então ali ele me ajudou ali a negociar, porque eu era meio receoso, trancado. Ele, não, João Vitor, vamos lá, pelo menos você conhecer, pra você ver, não custa nada. E a gente foi lá, eu fui lá, ele negociando por mim, falando, pedindo e conseguimos chegar num preço atrativo. E é um grande diferencial. Por que do diferencial? Porque quem sabe, né, a Poliborda, né, reduz muito o custo de insumo. Então, é uma coisa que ele estava me ajudando a adquirir, que na verdade ia prejudicar ele, porque ele ia deixar de me vender muito produto, né? É, Mas mesmo assim, ele, João Vitor, compra, vai ser bom, vai ajudar. E, cara, isso é um grande diferencial. Uma pessoa que tá ali não só para levar seu dinheiro, mas para te ajudar a crescer também, né? nessa parte do meu pai, de falar tudo, ele quer ajudar o cliente. Às vezes, igual o João falou, a gente sempre tá na porta. O produto nosso não compete preço, mas a qualidade é superior. Às vezes você compra muito mais barato de outro fornecedor, como diz, a mesma coisa, mas não dá a mesma qualidade ou o mesmo rendimento. Meu pai procura atender melhor dessa parte e até hoje, acho que meu pai tá no ramo desde 2026, né? Então, 20 anos, ou 2006, né? Ele começou em 98 como vendedor, em 2006 a Uniforte começou. Ele nunca quis abrir loja. Primeiro porque às vezes para ter loja tem que ter funcionário, aí o pedido tem que ser maior para entregar. Não, o negócio dele é o quê? Hoje o dobrou, né? Mas veio da Caravan, tem as prateleiras, anda com produto. Ele já sai atendendo porta por porta. Hoje você tá precisando de uma lixa solta, ou você tá precisando de 5 mil de abrasivo, vai estar ali na sua porta, tudo do jeito que você precisa para te entregar e te atender melhor, da melhor forma. Então, eu acho que às vezes nem é sobre preço, né? É sobre qualidade que meu pai procurou. E nessa parte de ajudar, ele, em todo o ramo dele, ele gosta demais de ajudar. Isso, e um ponto, né, que eu lembrando que grande diferencial é que ele não é só um vendedor de insumo, porque, por exemplo, normalmente quem precisa, você liga numa loja e fala, eu preciso de tal coisa, né, porque hoje a gente pega projetos muito diferenciados, então você precisa, às vezes, de um insumo ali, cara, que você vê, acha que nem existe, acha que só existe em outro país, aí você liga num fornecedor, não tem, não trabalho, o Elton, não, você chegou, Elton, eu vi isso aqui, precisava disso, ele, não, João Vitor, pode deixar aqui, eu vou atrás, vou conseguir para você. E isso ele vai atrás, depois ali, ó, João Vitor, consegui lá, chega tal dia, nós já testa, vê se dá certo. E, cara, isso não tem preço, né? Isso é uma coisa que não tem preço, essa parceria, essa vontade de fornecer algo que você realmente precisa, e não só te empurrar, muitas vezes, uma coisa que você nem precisa, na verdade, né? Então tá. É isso aí, João. Muito obrigado por ceder o espaço. Esse foi o primeiro episódio, como eu falei no começo. A gente vai fazer com vários clientes. Eu vou falando com todos de vocês. Cada um que quiser gravar no seu escritório, a gente grava no seu escritório. E quem não quiser, o João cedeu esse espaço que ele fez pra gente fazer, pra trazer aqui, pra dar continuidade, pra ter todos os episódios certinho. E isso é pra mostrar também, como eu falei, que dá pra gente crescer no digital. Hoje meu pai ele não abre cliente novo, então, como eu virei o novo vendedor dele na parte, eu falei, eu vou migrar pelo que eu aprendi, vou mostrar um diferencial, que é as redes sociais hoje, né? Então, isso é para mostrar para vocês. E como disse, se vocês quiserem comprar alguma coisa, vocês podem chamar lá no Instagram, no site. A gente tem tudo. Cai direto no contato da Uniforte, que vai ser um prazer atender todos vocês. E mais uma vez, muito obrigado, João,
por você dar o espaço e dar essa entrevista pra gente. João, mais uma vez eu quero agradecer pela oportunidade. Eu acredito que vai ser um projeto aí, como eu disse antes, muito bacana para o nosso setor, né? Trazer mais visibilidade, o cliente conhecer ali a fundo quem está ali por trás de todo esse processo. E vou estar sempre aqui para tudo que precisar. Você pode contar comigo que vamos para cima, vai dar certo. Fechou. Obrigado.